Ok, então, boa tarde, boa noite para todos. O meu nome é Carlos Siqueira, eu sou MVP da Salesforce, morando aqui na Flórida, sou brasileiro. E esse evento é um evento que ocorre, né, uma vez por mês, a última quinta-feira do mês, às 18 horas do Brasil. Né? Por enquanto, a gente está fazendo esse horário porque a diferença de horário dos Estados Unidos para o Brasil é uma hora a menos. Então, aqui agora são 5 horas, são 6 horas da tarde no Brasil. Quando acabar o horário de verão aqui nos Estados Unidos e começar o do Brasil, isso no final do ano, fica uma diferença de 3 horas. Então, a gente vai ter que ver na época, a gente vê como é que a gente vai fazer isso aí. Tá? Então, eu pediria que todo mundo pegasse o seu microfone aí e colocasse em mute, né? E a partir do momento que as pessoas tiverem questões, elas chegam e levantam o chat, né? E no chat você levanta a sua mão, dizendo, ou você coloca uma pergunta, ou você preferir, a gente pode liberar, e você vai e fala, você escreve, você explica qual é a sua pergunta, qual é a sua resposta, e assim a gente participa. É um fórum, não tem muita regra, né? A regra é de obedecer, se respeitar, né? Falar na sua vez, mas não existe uma agenda específica. A gente fala sobre tudo. Por quê? Se você faz uma agenda e essa agenda não te interessar, muita gente não vem. Então, se eu falasse assim, olha, a agenda hoje seria relatórios, ou seria painéis, ou seria Apex, e a pessoa não está interessada nisso, então ninguém iria aparecer, né? Só ia aparecer quem realmente estivesse interessado nisso. Então, a agenda é a mesma que funciona aqui para os grupos dos Estados Unidos. A gente se reúne, a gente pergunta, a gente responde, não tem pergunta difícil, não tem pergunta fácil, não tem essa de que eu não sei, eu sei mais, eu sei menos. Todo mundo está aqui para aprender. Eu, inclusive, eu tenho 2 anos de experiência em Salesforce, então não posso dizer só aquele cara que sabe de tudo, muito pelo contrário, mas é um relacionamento assim de ajuda, né? O sentimento de Ohana, todo mundo se ajudando. Correto? Então, aqui, se todo mundo está vendo aqui a primeira página aqui, a gente fala sobre o evento de hoje, né? 28 de junho. Esses links aqui são depois liberados, isso está sendo gravado. Depois que acaba essa apresentação, né, que eu carrego o vídeo, todas as perguntas e respostas eu coloco aqui. Se vocês estão vendo aqui agora, isso é uma apresentação de PowerPoint. Então, a gente coloca as perguntas e respostas aqui, links, né? E depois disso, o que acontece? Eu ponho isso no grupo MVP Oficial Português, né, na comunidade Trailblazer. Eu coloco isso no Twitter do mesmo nome e ainda no canal YouTube do mesmo nome. Tá? Então, caso alguma pessoa não possa estar presente, eu tive 2 ou 3 que me disseram agora, não tenho tempo, não vou conseguir chegar a tempo, eu falei, olha, tudo bem, vocês pegam e vocês veem o que foi debatido, o que foi conversado, né, depois quando tiver a gravação. Tá? Como eu disse, eu sou o MVP aqui, temos um convidado especial, que é o Carlos Campilho. Ele é um MVP novo, apesar do nome, ele não é brasileiro, ele é da Espanha, é uma pessoa assim, muito capacitada, e eu quero agradecer a presença dele aí para dar uma ajuda. Assim que ele tiver acesso ao áudio, ele vai começar a nos ajudar aí, mas é como eu disse, todo mundo tem direito a perguntar, todo mundo tem direito a responder. Alguma pergunta, algum comentário que alguém queira fazer de início? Todo mundo consegue me escutar? Na escuta. Eu posso escutar também. Então tá beleza. Então, como eu disse aqui, né, esse link, primeiro link aqui que vocês veem, é todos os eventos oficiais da Salesforce, né? O que a Salesforce como companhia promove. O de baixo é o Customer Success, é um outro tipo de eventos programados pela Salesforce. Agora, os de baixo, que são esses eventos Dreaming, comunidade, é justamente como o nome diz, é comunidade, ou seja, são os eventos que são programados, organizados pelo usuário, a gente como eu, vocês, tá? É que a comunidade se reúne e faz isso. Então, as agendas aqui que eu tenho é que está acontecendo nesse próximo mês, dia 12 e 13, tem um evento chamado Midwest Dream, em Chicago, nos Estados Unidos.
13 e 14 tem um evento chamado Surf Force na Inglaterra. Depois, 19 de julho, tem esse Big Sky Dreaming em Bozeman, no estado de Montana. 26 de julho tem o Daydreaming em Denver, no Colorado. 26 também tem o Down Under Dreaming, que é em Sydney, Austrália. 27 tem Women in Tech, que é um grupo organizado pelas mulheres, mas todos podem participar. Esse é em Denver. Em agosto temos o Force Land, que é em Portland, no Oregon. Novembro, esse vai ser o primeiro ano que vai ser o Florida Dream aqui em Orlando. Eu vou participar porque é 1 hora da minha casa. 15 de novembro tem o French Tour Dreaming em Paris, França. Eu devo participar também porque fui convidado para um evento. E depois temos o dia 16 de novembro, Northeast Dream. Se eu não me engano, vai ser a primeira ou a segunda vez que eles vão ter. É no Northeast dos Estados Unidos, ou seja, região de Nova York, New Hampshire, Boston. E 1º de dezembro tem o India Dream, que também talvez eu vá. Por final, tem aqui Brasil. Onde é que está o Brasil nessa história? O que acontece com o Brasil? Não existe nada no Brasil. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo e o pessoal não tem essa iniciativa. Tá? Então, é uma coisa que realmente precisa acontecer, é que tem uma iniciativa assim, do povão, não é a iniciativa da Salesforce. As pessoas que estão hoje aqui nesse evento, é que tem que se coçar e tentar preparar alguma coisa a nível de Brasil, seja no Rio, São Paulo, Fortaleza, Santa Catarina, algum lugar que a comunidade faça aí o Força Brasil, né? Porque acho que tem tudo a ver com o país. Próximo slide deixa-me ver. Tá? É mais ou menos o que eu já coloquei antes. Acontece a última quinta-feira do mês. No caso, o próximo, qual será a última quinta-feira do mês de julho? Vai ser no dia 26 de julho. O bom daqui é que é o seguinte, a gente faz tudo ao vivo e a cores. Então, se sair errado, todo mundo pode criticar, porque eu sou sozinho. Geralmente, esses eventos são 2 pessoas participando, organizando, mas eu aqui sou sozinho nesse lance. O registro todo mundo sabe, porque já estão registrados hoje. É uma discussão aberta de perguntas e respostas. É um painel de MVPs. É como eu disse antes, eu sou um MVP, eu ajudo a organizar. Mas isso não significa que ninguém não possa participar. É aberto, né, para todo mundo. E tem muito MVP que, às vezes, entra no call para aprender, não simplesmente para perguntar, mas também para aprender. Tá? Aqui, a nossa abordagem, né, as dicas, recursos, recomendações. Alô? Quem falou? Alguém falou? Desculpa aí, eu não vi que o meu áudio estava ligado. Tudo bem. Então, a abordagem é você participar aqui, você perguntar aqui, ou verbalmente, ou pelo chat aqui do grupo. E se tiver alguma coisa mais complicada, você pode usar também a comunidade do Trailblazer, uma comunidade chamada Answers na comunidade, porque é uma coisa que realmente ajuda, né? Umas coisas assim mais complicadas, é bom você fazer na comunidade. Como eu disse antes, isso está sendo gravado e posteriormente vai ser compartilhado na comunidade, no YouTube e no Twitter. Como eu pedi antes, acho que todo mundo está aí, está bacana, por favor, desligue seu microfone. Vou tirar essa exclamação aqui, porque parece que a gente está gritando, né? Para fazer perguntas, levante sua mão no chat, apresente seu grupo. Todos são bem-vindos para compartilhar experiências. Use o chat para postar recursos, links, dicas, né? Uma coisa que você fala assim, pô, eu sei como fazer isso. Se não dá para você falar, você vai e coloca no chat aqui do evento e eu pego isso, né? Eu vou copiar e vou... No próximo slide é justamente onde a gente participa tudo. Vamos ver aqui o próximo... Tá, então aqui o que acontece? Isso aqui foi o que aconteceu no último evento, tá? Então chego aqui agora, deixo isso aqui limpo e o evento está oficialmente aberto, porque agora é que as coisas acontecem, agora é que as pessoas perguntam. Se você não tiver uma pergunta, você tiver uma dica, eu aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo.
esse é o momento do pessoal participar. Quem tem a primeira pergunta, primeiro comentário, contribuição? Vamos lá, pessoal. Não tem motivo para ter vergonha. Eu sei que quem se registrou é porque quer aprender ou quer compartilhar alguma coisa. Então, o microfone é de vocês. Alguém? Deixa eu ver. Alguém tem no chat, alguém perguntando alguma coisa. Ah, tá. Tudo bem. Aqui uma pergunta do Wendel, para começar com uma fácil. O que é um MVP? Tá? MVP é uma sigla de Most Valuable Player. É uma coisa usada nos esportes, né? Então, se você fosse falar hoje, né, você no futebol, você tem lá o Cristiano Ronaldo, que é o MVP do futebol. Você tem o Neymar, que é o MVP do futebol. Então, esse programa MVP é uma coisa que foi criada pela Salesforce, tá? O que é MVP? Então, o que acontece? Isso é uma coisa que a Salesforce faz para reconhecer as pessoas que não são funcionários da Salesforce, tá? As pessoas da comunidade que, de uma forma ou de outra, contribuem para que a empresa cresça e para que a comunidade em si, os usuários, né, os clientes, possam entender mais do produto. Então, quais são os critérios para você ser MVP? Cara, são milhões, não existe uma fórmula. Tem muita gente que vira MVP porque é fera, né? Conhece bastante de Apex, conhece bastante de relatórios, conhece bastante de formas. Um exemplo, Steve Moe. Todo mundo que trabalha com Salesforce, alguma vez da vida, já ouviu falar do Steve Moe, porque o cara é fera. O cara saca muito de Apex, saca muito de relatório, saca muito de forma. Então, ele é um cara, assim, ele é um MVP. É uma pessoa que ele é reconhecido pela comunidade, mas também é reconhecido pela Salesforce, que é um cara assim, que ajuda a companhia, que ajuda a comunidade. Então, ele é um MVP. Existem outros. Por que o Carlos Siqueira foi MVP com tão pouca experiência? Bom, eu comecei hoje, dia 28 de junho, coincidência, fazem 2 anos que eu peguei a minha primeira certificação, com 6 meses assim, trabalhando no ambiente, e desde o princípio eu tive dificuldade, eu não conseguia aprender as coisas, eu sempre me envolvi na comunidade, eu sempre coloquei coisas na comunidade, tanto em inglês, perguntando, como na comunidade em português também perguntando, e a comunidade brasileira, infelizmente, não participa muito. Então, a minha participação na comunidade em português era mais respondendo as coisas. Se eu via alguns artigos em inglês, eu traduzia para o português. Então, essa é uma das razões pela qual eu acho que eu virei MVP. Mas existem várias razões para você virar um MVP. É uma coisa popular, você não se candidata, tá? E não é essa, eu vou me candidatar, por favor, vota para mim. Não, isso é uma coisa assim democrática. A comunidade vê as pessoas que ajudam no dia a dia e a Salesforce vai e faz uma eleição interna. Alguém me perguntou se você pode ser funcionário. Não, uma vez que você é funcionário, você não é elegível para ser MVP. Mas existem muitos MVPs que viraram funcionários, tá? Então é por aí. De acordo, Wendel, deu para entender, pessoal, o que é um MVP? Ok, deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar aqui ao meu amigo aqui, o Carlos Campilho. Estou tentando ver aqui se o Carlos Campilho pode estar com voz. Hi, everybody. Can you hear me? Yes. Carlos. Yeah, tell me. ¿Tú hablas español, seguro? Sí. Sí. Entonces déjame hacer una presentación. Yo voy a hablar en portugués, pero usted puede hablar en español si quieres. Caso contrario, si quieres hablar en inglés, yo voy a hacer la traducción, ¿ok?
Ok. Ok. Pessoal, o Carlos Campilho é meu xará, como eu disse antes. O Carlos Campilho, ele foi eleito MVP agora, nas últimas eleições de março, tá? Ele trabalha na Espanha. Já conheço muito o trabalho dele, então, para mim, é uma honra estar com a presença dele aqui. Como eu falei, ele fala espanhol, ele fala inglês, e é a primeira vez que ele está participando com a gente. Eu convenci ele que já são 11 da noite lá na Espanha, mas é legal o cara estar aí participando. Por quê? Porque ele é um MVP, ele quer ajudar. Eu tenho certeza que ele vai conseguir responder algumas perguntas e talvez até no final das contas ele possa até aprender alguma coisa, porque, como eu disse antes, MVPs não sabem tudo e estão sempre dispostos a ajudar também e também a aprender. Carlos, habla de usted un poquito. Hola, pues como decía Carlos, cualquier persona puede convertirse en MVP. El único requisito es que no sea un trabajador de Salesforce. Yo empecé haciendo reuniones porque otra MVP me dijo que lo hiciese, que era divertido y que todo el mundo iba a aprender. Así que empecé con el grupo de desarrolladores de mi ciudad natal. Y aunque yo no era ni muchísimo menos un experto, tenía menos de un año de experiencia, empecé a hacer reuniones cada 3 meses con los compañeros de la oficina, con un poco de gente de mi ciudad, y poco a poco, pues como contaba Carlos, vas metiéndote en la comunidad y vas ayudando más. Ok, gracias, Carlos, gracias. Pessoal, deu para entender a resposta do Carlos? Sorry? Sim. Sim, o interessante é que nós brasileiros entendemos espanhol tranquilamente. Os espanhóis não entendem português, acredite se quiser. Algo os entiendo. Sim, senhor, então sabendo, vocês vão falar despacio, muito parecido. Agora temos outra pergunta aqui, deixa eu ver quem foi, Gustavo Guerra. Quero saber mais sobre DevHub, que agora está disponível nas configurações e também em packaging. Carlos Campillo. Sí, perdona, estaba muteado. Mira la pregunta, se puede buscar, que ella quiere saber sobre DevHub. ¿Tú conoces? Yo de DevHub no, la verdad, solo lo he oído nombrar, no lo he visto. Ok. Se alguém sabe, que coloque aqui no chat. ¿Puede ser de Salesforce DX? Talvez, deixa eu me ver aqui, que o Gustavo Guerra já está colocando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Carlos, esse Gustavo Guerra le contestou aqui em el chat. Sí. Criar e gerenciar organizações temporárias para a linha de comando. Organização temporária. Me parece que é DX, ¿no? Parece. Sí, tiene pinta. Son las Scratch Orgs, puede ser. É o que parece. Gustavo? Gustavo, você está aí? Oi. Oi. Você acha que você perguntou, mas você acabou respondendo a sua própria pergunta, né? Eu simplesmente copiei as informações que estão disponíveis aqui na configuração para habilitar. Ainda é um recurso beta. Mas eu queria entender um pouco mais. Eu acho, como eu falei e como o Carlos também concordou, me parece que esse DevHub, porque se você está vendo isso aí, você está vendo numa organização em português, né? Então, para ver isso, eu tenho que pegar uma organização minha e mudar o local para português, porque eu vejo aqui em inglês. Mas o que eu acho é que isso aí deve ser um novo produto, né? Um ambiente de desenvolvimento, né? Chamado DX, onde você tem umas coisas chamadas Scratch Org, que você cria uma org assim, bem rápido, você faz os seus testes, e é uma coisa assim, tipo de control management, né? De versões.
que hoje em dia Salesforce não tem uma coisa dessa. Então, o que eu acredito, eu estou aqui no chute, né, que o que você está perguntando aí sobre esse Dev Hub deve ser o DX, que é uma coisa nova, tem algumas empresas que estão usando, algumas pessoas que têm acesso, mas eu particularmente, porque eu não sou um developer, eu ainda não mexi com isso. Chamada de um comitê. Bom? Alô, alô? Oi. Oi, Estou quem é que escutando tá? aqui. Diga. Estou te escutando. Parece que alguém habilitou o áudio aí sem querer. O áudio. Deixa eu ver quem é. Mas, de qualquer forma, nas configurações, realmente está na seção de desenvolvimento aqui. Ferramentas da plataforma, desenvolvimento. É um recurso novo aí, né? Pelo jeito. Eu acredito que seja isso. Carlos Campilho, if you have found what it is, if you have a link for this, please post on the chat, and I'm going to put it here on as an answer, okay? Okay, that's right. Pero yo creo que es exatamente eso, es alguna cosa sobre DX. Certo. Estou te devendo essa, Gustavo, mas eu prometo que se eu não colocar aqui agora, tá? Tem algumas coisas que a gente não consegue responder durante o evento, mas depois a gente dá uma pesquisada e coloca no grupo lá, MVP of Sales em português. Maravilha. Muito Tá obrigado. Bom? Não, obrigado a você. Desculpa eu não estar com a resposta na ponta da língua, mas a gente aqui é assim, cara. A gente tenta realmente responder o que pode. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado. Não, por nada. Alguém mais? Eu sei que tem pergunta no ar. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou achar aqui o link que dá uma explicação do que é um MVP. Tá? Eu vou postar aqui para que as pessoas fiquem sabendo, né? E eu aguardo aí o pessoal com mais perguntas. Se não tiverem perguntas, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de comentar. Deixa eu ver, alguém está perguntando mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Graças, Carlos. Nada. O Carlos achou aqui um documento, um link, né? Vou colocar aqui. Gustavo, dá uma olhada nesse link aí, vê se o que você consegue descobrir, porque eu acho que é por aí. Ok. Tá? Eu achei isso aqui também. Acho que são das notas da nova versão. Deixa eu ver aqui, me dá aqui um segundo. Deixa eu pegar aqui o link, que eu sei que eu estou procurando aqui o link do MVP. Porque tem um link legal disso aí explicando, porque é uma coisa que todo mundo pergunta, sabe? E é bom esclarecer, né? Porque se é uma coisa assim que as pessoas falam assim, mas eu queria ser MVP. Não, MVP não é uma coisa que você... achei. Pronto, tá aqui, vou colocar. Dá para ver aí, pessoal, que eu acabei de colocar para MVP? Ok. Então é isso. Isso aqui realmente dar uma explicação legal do que é, o que as pessoas, o que se espera das pessoas, quais são os benefícios de se tornar um MVP, né? Mas se a pessoa tiver mais alguma dúvida sobre o que eu já falei, o que o Carlos Campilho comentou, esse link aqui é o link ideal. O que é um Dev Hub. O que mais? Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou falar um negócio que está rolando, que eu acho assim, muito interessante. Tá? Eu vou colocar aqui. Han preguntado del packaging. Sim, a pergunta foi, deixa eu voltar.
Packaging. Eu acho que esse packaging aqui foi em relação à mesma pergunta. Não? Gustavo, foi? Essa pergunta foi sua, o que era do packaging? Sim. Oi, sim, isso é uma sequência aqui nas configurações, tem essa opção de habilitar também. Então, eu vou colocar aqui como sendo essa pergunta, tá? E eu vou tentar esclarecer mais, mas eu acredito que seja essa do Salesforce DX, que é uma estrutura nova que o pessoal está liberando, que é assim, o pessoal o admin, é claro que usa, né, porque tem que gerenciar, né, versões, mas o que eu tenho visto mais são os developers usando, mas isso não significa que seja só para developers. Alguém já ouviu falar desse Lightning Champion aqui que eu estou colocando? Sim? Não? Tá, tudo bem. Olha, a Gabriela está me perguntando aqui alguma coisa. Eu já vou responder, Gabriela. Deixa só eu passar esse tópico aqui do Lightning Champion, que eu acho que é uma coisa assim, interessante do pessoal saber. Tá? Mas eu já respondo a tua pergunta aí. Ok, Gabriela? Deixa eu pegar aqui o link. Pessoal, podem botar as perguntas aí, a gente está com tempo, tá? Vamos tentar responder o máximo que a gente puder aí. Deixa eu só achar aqui o... Pronto, pessoal, deixa eu dar só uma palavrinha, o que é o Lightning Champions, tá? Para que vocês tenham uma ideia. Todo mundo deve estar sabendo que a Salesforce está numa pressão de que as pessoas saiam façam a conversão do Classic para o Lightning. O porquê disso? O Classic é um interface antigo e todo o desenvolvimento da Salesforce hoje, os esforços da Salesforce estão em cima de Lightning. Então, se eles vão fazer uma função nova, vai ser no Lightning, não vai ser no Classic. Então, existe esse interesse da Salesforce que as pessoas passem a utilizar o Classic, né? Todas as coisas novas, tipo IoT, né, The Internet of Things, Einstein, essas coisas estão sendo feitas todas em Lightning. Você não vê isso em Classic. Tá? Todas as coisas que são mais interessantes, você vê hoje uma aplicação que você vê tanto num desktop, num tablet ou num telefone celular, você consegue fazer isso melhor com Lightning, é mais rápido. Tá? É claro que tem funções que você quer no Lightning e ainda não existem somente no Classic. Tá? Então, o que acontece? A Salesforce conhece, o pessoal da Salesforce conhece o Lightning. Então, uma coisa é a Salesforce dizer para o cliente, poxa, usa Lightning que é melhor. Outra coisa é o cliente ouvir de outro cliente. Então, o que é esse processo aí desse Lightning Champions? É um processo tipo de evangelização. Tá? Então, o que é esse processo de evangelização? Existe no Trailhead, existe um Trail Mix chamado Lightning Champions. São mais ou menos umas 6 badges relacionadas com Lightning, bem simples, bem tranquilas de você aprender, o básico do Lightning. E depois que você pega essas 6 badges, tem mais ou menos uns 2 ou 3 vídeos te dizendo quais os processos, as dificuldades que você tem para fazer uma transição, né, de Classic para Lightning. E no final tem uma pesquisa. Você faz essa pesquisa, você preenche, você responde essa pesquisa. E o que acontece? Uma pessoa da Salesforce fatalmente será a Kelly Walker, que ela é uma das pessoas que está coordenando isso. E ela te manda um e-mail dizendo, olha, gostei aqui da tua apresentação e tal, a gente queria bater um papo com você.
e eles marcam um horário aí, tipo, meia hora, 40 minutos, né, por GoToMeeting, WebEx, alguma coisa assim do gênero, em que você vai compartilhar a tua experiência. Como é que foi a tua experiência de você sair do Classic para o Lightning? Ou se você está no processo, está fazendo, quais são as dificuldades que você está fazendo. O que acontece? A Salesforce vai e pega essas informações e coloca de volta no programa. Ou seja, é um programa que está evoluindo. Você começa de manhã sabendo 10 coisas, no final do dia você está sabendo 15, 20, 30. Por quê? É o chamado peer-to-peer, ou seja, de uma pessoa para outra, as pessoas vão compartilhando a experiência que tiveram. E, né, pessoas diferentes, de culturas diferentes, de empresas diferentes, têm problemas diferentes, mas as soluções, no final, são bem parecidas. Tá? Então, no final disso tudo, você é considerado, você tem uma certificação, não é uma certificação como é uma de admin, é uma coisa simbólica, né, tipo uma super badge, mas você recebe uma badge no Trailhead dizendo Lightning Champion, você vai receber um moletom, aquele chamado Trailblazer, que todo mundo conhece, mas atrás tem um Lightning bem grande nas costas, e você é convidado a eventos, né? Tipo, se tem um evento no Brasil amanhã, dependendo da localização, você vai ser convidado para participar do evento e você lá compartilhar a tua experiência no Lightning. Por isso que eu acho importante que o pessoal dê uma olhada nisso, porque é uma forma de você não só compartilhar o que você aprendeu, como também para você aprender um pouco, né? Porque é uma coisa que não adianta você dizer, eu não sei se vou migrar para o Lite, não. Que vai. Você só não sabe quando ainda, mas isso aí é uma coisa que não tem volta. É o futuro, tá? Então, é por isso que eu acho importante vocês darem uma olhada nesse Lightning Champion aqui. Comentários, perguntas? Eu tenho que responder ainda a pergunta da Gabriela, mas eu só queria saber se o pessoal tem alguma questão a respeito aí do Lightning Champion. Podem botar no chat ou podem perguntar. Ninguém? Então, vou assumir que deu para entender o lance do Lightning Champion, correto? Bom, correto, então tudo bem. Então vamos aqui, o Gustavo está me perguntando alguma coisa, mas deixa eu voltar à pergunta inicial da Gabriela. Gabriela está perguntando, gente, você conhece alguma app na Exchange Store para compartilhar como dica que possa facilitar o dia a dia de seus ops ou de quem trabalha com extração de reportes constantes e modelação de dados no Excel? A pergunta é grande, eu tenho que quebrar ela em várias. Gabriela, libera o seu microfone, deixa eu pegar aqui o seu microfone para que você possa, né, esclarecer aqui o que você está tentando. Oi, tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Diga. Vamos por partes. Sim. Bom, como eu coloquei aí, eu trabalho aqui com operações de vendas e eu faço bastante extração de relatórios do Salesforce para trabalhar no Excel, né? E eu vi que lá na Store, na Exchange Store, a gente tem uma quantidade infinita de apps lá que ajudam a gente de diversas formas. Eu sou bem nova, tá? Sendo bem sincera aí na comunidade, e eu vejo que tem de tudo lá. Eu queria saber se tem algum app que o pessoal usa para o dia a dia mesmo, que facilita a vida. Alguma aplicação que ela faça, não sei, para o Excel, algum edinho, alguma coisa que pode facilitar a vida aí de quem trabalha com extração constante aí dos dados do Excel, do Salesforce para o Excel. Tá, eu continuo sem entender, me desculpa, eu continuo sem entender o que você precisa, o que você precisa que essa aplicação faça para você. Se você usa relatórios, né? Isso, eu faço bastante extração de relatórios. Tá, você vai no Salesforce, você cria os relatórios e depois o que você faz com esses relatórios? Você baixa eles? Eu baixo eles vêm aqui configurado, né, pelo Excel padrão como no Salesforce como uma saída Excel, um formato Excel. E eu abro esse arquivo, né, esse raw data lá no meu Excel.
E aí eu tenho que, manual, começar a tratar esses dados, né? Que eu baixo todos os dados. Existe uma opção também que a gente já faz uma extração de dados, printable view, que ele já vem num outro formato para mim. Exatamente, eu já ia falar isso, porque já nessa versão nova, né, que é o Summer é o Summer 18, né, existe essa opção de você, na hora que você for salvar o relatório, você salvar não só como Excel, mas você salvar em outro formato. Ou seja, você já conhece isso? Você está usando Lightning? Não, não estou ainda. A nossa customização aqui é global, então tem bastante coisa que está fechada ainda, eu não posso usar. Tá. Então, o que eu posso te dizer é isso, é que eu não sei o quão complexo é o seu processo de extrair essas informações, mas a sugestão seria de você tem acesso ao Lightning? Você é o admin, você pode logar na sua companhia como Lightning? Não, ainda não. Inclusive, eu estou vendo quais são os recursos possíveis que eu posso, nesse universo aí de opções que eu posso usar para facilitar o dia a dia. E eu estou simplesmente anotando num log até para pedir esse acesso de admin, mas para isso eu preciso saber o que eu vou fazer com esse acesso de admin, né? Para que eu tenho que ter isso? Então, hoje eu não tenho ainda. Não tá, consigo, mas aí é que está a tenho diferença. pares que possam fazer isso para mim. Você não precisa acesso de admin. Essa é uma coisa que você falou, você está começando agora em Salesforce. Isso é um erro que as pessoas acham que todo mundo tem que ser admin. Não, muito pelo contrário. Ninguém tem que ser admin. Quem tem que ser admin são as pessoas contratadas com conhecimento para fazer as coisas, administrar e dar acesso às pessoas. Tá? Agora, existem super users, né? Super usuários, aquelas pessoas que precisam de um acesso melhor. Então, você obtém isso com permission sets, com tipo de profile, esse tipo de coisa. No seu caso, você não precisa ser um admin para você acessar o Lightning. Você precisa conversar com a pessoa que é o sysadmin da tua companhia e falar assim, olha, eu preciso acesso ao Lightning. E nem que seja numa sandbox. O que é uma sandbox? Sandbox seria uma cópia do seu ambiente de produção. É um ambiente de homologação, né? É um ambiente de teste, é um ambiente que os dados, você não tem os dados reais, você tem o fonte da tua aplicação. Então, você tem os teus objetos, você tem os teus relatórios, você só não tem os dados. Né? Os dados ou você cria manualmente ou você importa, você baixa eles na produção e carrega eles nesse ambiente. Mas a história é que, para você saber a potencialidade do produto, você tem que brincar com o produto. Tá? Então, você pode até ser que você precise de uma aplicação da App Exchange, mas eu acho que a solução para você não é você reinventar a roda, é você acessar o Lightning e começar a ver essas funções aí de você poder extrair esses relatórios. Então, nessa versão do Lightning, ele já tem algumas novas funcionalidades com essa migração que já prontas, que hoje na versão Classic eu tenho que ir manualmente ir formatando, certo? Olha, eu acho que sim. Deixa eu entrar aqui numa org. Eu vou perguntar ao Carlos Campilho para ver qual a opinião dele. Carlos? Sim. La pergunta é que ella es nueva, está empezando con Salesforce. Quiere saber si tiene cuáles son las sugerencias de apps, de App Exchange para sacar, para extract relatos, informes. Yo estoy contestando que yo no creo que es necesario, porque con Lightning, el Summer 18 tiene la función de hacer un extracto de Excel o de un otro formato. ¿Vale? Sí, sí. Fue lo que contesté, pero déjame hacer lo siguiente aquí. Yo voy a hacer login en mi org para mostrar. Gabriela, deixa eu entrar aqui na minha org, tá? Uhum. E eu tento te mostrar aqui o que tem disponível. Pode ser que seja isso, pode ser que não. ¿Y por qué necesitarías una aplicación aparte de los propios informes de Salesforce? ¿Son relaciones muy complejas que no puedas montar en un informe?
A pergunta dele, Gabriela, por que necessariamente que você precisa de uma app se você pode, sabe, o seu relatório seria assim extremamente complicado? Não, é que, por exemplo, hoje eu extraio o relatório e aí eu tenho lá todos os dados, né, do relatório das colunas, os objetos que eu vou selecionando e vou configurando. Mas eu tenho que, por exemplo, se eu vou querer funções básicas, né, informações básicas, eu tenho que customizar, tenho que adicionar a fórmula de soma. Ele só traz o relatório, né, os dados crus de todas as colunas. Ele não traz as somas ou average, essas coisas. Eu tenho que ir lá e eu fazer isso no Excel. Só que tem coisas que são princípios básicos, né? Qualquer relatório, às vezes, você começa já colocando o básico, colocando uma soma naquelas colunas, ou uma conta de célula, né? E não sei, foi só uma pergunta se existia algum app que já era compatível lá com o Salesforce, que já fazia isso para nós, sei lá, num botão, em alguma coisa assim. Mas não que eu saiba que tenha, não que eu saiba que exista já isso lá na Exchange Store, era mais para saber se alguém conhecia alguma coisa. Como, por exemplo, de dashboard, eu já vi que tem bastante aplicativos que já dão sugestões para a gente de dashboards para oportunidades, para você comparar, né, oportunidades de um ano para outro, e com essa aplicação você baixa, instala e ele já dá essas sugestões prontas, em vez de você começar do zero. Você consegue ver a minha tela? Sim, tá no slide 4, né? Não, peraí, eu acabei de colocar isso aqui. Você ainda continua vendo o que? O slide que está dizendo apps para extrair relatórios? Isso. Exato. E agora, continua mesmo? Sim. Tá, então deixa eu dar um new share aqui. E agora, consegue ver o relatório? Sim. Uhum. Então, aqui no relatório, o que acontece? Você vem aqui, você tem a opção de export. Isso aqui é Lightning, tá? Esse relatório aqui está em Lightning. Quando você vai e diz assim, olha, eu quero export, você vai ter details only, tá? Tá o formato aqui em Excel, e tem o formatted report. Vamos ver o que esse formatted report aqui vai fazer para você. Tá vendo? Tá salvando aqui. Vamos ver na hora que salvar. Eu acho que salvou. Tá abrindo aqui o Excel. Deixa eu dar um outro share aqui. Consegue ver o que ele salvou aqui? Essa é como eu falei, existem as duas funções lá. Um raw, acho que seria simplesmente as linhas. Tá? Esse aqui você já baixa ele. Eu acho que isso aqui, eu não conheço tanto assim de Excel, mas eu acho que isso aqui você conseguiria pegar mais ou menos. Isso depende do quão complexo é o teu relatório, né? Normalmente eu extraio os dados e trabalho com as pivôs, vou tentando cruzar dados para tirar uma informação ali. Pelo que eu vi aí nessa extração que você colocou do Lightning, a formatação dele é mais amigável do que o Raw Data, né? Mas agora, isso aqui é que eu tô confuso, porque se você tem tanta informação no Salesforce, pô, você vai baixar isso e depois você vai começar a manipular esses dados, cara. Você não está indo... Eu vou dar um exemplo. A minha versão aqui nós temos o Sales Cloud, né? Isso. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um pipeline lá, meu pipeline lá de vendas, e aí eu extraio um relatório. Então, ele vai me dar todas as oportunidades, tudo que está ativo dentro desse pipeline, todas as linhas, né, de todas as oportunidades. Se eu quiser ver esse pipeline por vendedor, ou eu crio um dashboard específico, né, ou eu tenho, como no meu caso, eu não consigo, porque é travado a edição de dashboard na minha empresa, eu tenho que extrair isso para um Excel e montar um dashboard fora.
Então, assim, eu estou usando meio que como banco de dados, extraio os dados Salesforce, organizo ele e gero um gráfico. Não, vocês estão usando errado. Estão usando totalmente errado. Isso não existe, cara. Eu não sei nem como te dizer, mas vocês estão fazendo a coisa totalmente errada. Você tem os dados todos dentro do Salesforce. Por que você vai pegar esses dados, vai criar um relatório, vai botar isso no Excel para você depois manipular? Não existe isso. Você consegue fazer isso dentro do teu dashboard. Você consegue colocar... Está bloqueado para nós. Hoje é bloqueado. Eu não consigo criar um dashboard. Esse dashboard ele é criado para uma central fora, né, em outro país, e eu não consigo editar. Eu sei que tem esse recurso, eu já usei em outras empresas, a criação de dashboard. Realmente é excelente, mas por enquanto aqui, essa limitação, eu tenho que fazer essa extração. Eu concordo 100% com você. Então, eu tenho que fazer o trabalho mais difícil, que é o que o Salesforce já faz, mas é extrair... Pois é, exatamente. A Salesforce te dá tudo, e você, como é que você pode fazer o teu trabalho? Então, por que você usa o Salesforce? Era mais fácil você fazer a coisa manualmente, se está tudo na mão para você, sabe? Os dados estão todos lá, e você tem que extrair esses dados, colocar no Excel, para depois manipular, porque é o vendedor Y na região X... Isso não existe, cara. Isso aí não é um problema técnico, é um problema de administração. Isso é um problema que o pessoal tem que capacitar, já que fala assim, não, você não pode editar o dashboard, isso não impede que você possa fazer um clone. Isso, mas não posso também. O botão não é nem liberado e assim, é para a região, né? Então, o que você faria? Porque quando você faz um relatório, um dashboard desse, e você coloca filtros, esses filtros seriam por vendedor, por região, e à medida que você troca esses valores, tá? O dashboard mostra um valor diferente. Isso você tá, cara, você tá, sinto te dizer, mas o seu trabalho tá, vocês estão complicando mais ainda do que a coisa já faz. Como você mesmo já falou, a Salesforce tem todos os dados no mesmo local, com toda a tecnologia para te fazer o teu trabalho mais fácil, e estão dificultando, porque te dão o acesso às coisas assim, meia boca. E dizem, olha, você pode usar o Salesforce, mas com essa limitação toda, não vejo como você pode resolver isso. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai pegar uma app para extrair isso, vai estar reinventando a roda. Hoje eu estou tentando ver se eu consigo acesso de administrador para mudar esses dashboards, né? Nem se for para criar, clonar só para eu ver, para minha visualização. Mas até lá, eu tenho que trabalhar numa alternativa, né? E aí eu estou por exemplo, aquele Power of One, né? Aquela dica, né? Uma dica aí que eu vi bastante no YouTube e tal. Steve Moe, a dica dele. Excelente, facilita a vida de muita gente que trabalha com Salesforce e com dado. Só que eu não consigo editar, eu não consigo configurar o Power of One por conta desse bloqueio. Então, assim, eu vou só pegando essas dicas, eu vou anotando no log para conseguir liberar isso mais para frente. O Power of One, você tem que criar um campo, tá? No objeto ao qual você quer usar o Power of One, seja uma oportunidade, seja account, seja cliente e tal. Então, isso é o que eu estou falando. Eu acho que a solução para você não é necessariamente, como eu disse antes, esse negócio, porque eu tenho que ser admin? Não, você não tem que ser admin. Você tem que ter um admin que converse com você e te dê o acesso básico que você precisa, tá? Por exemplo, acesso para você criar um campo para Power of One, eu não acho que você precise, tá? Mas acesso a você criar dashboards, a você editar dashboards, claro que você precisa, cara, senão você não consegue fazer o seu trabalho. Eu estou juntando justamente todas essas possibilidades, né, que a gente tem aí de customizar e enfim, todas essas tips, essas dicas, né, por isso até que estou entrando aí hoje pela primeira vez aqui na webinar, tentando entender qual que é a possibilidade que eu tenho para poder conseguir um acesso para poder editar essas coisas, justamente para eu ter o meu usuário me permitir editar. Você disse, então, que eu não para fazer, por exemplo, editar um dashboard, não necessariamente um acesso de admin. Tem algum nome específico para o tipo de usuário? Não sei, um usuário mais higher level, assim? Não, qualquer usuário, cara. Qualquer usuário, basta... A central indicar o usuário que pode fazer, né?
Isso aí pode, você pode ter esse acesso baseado na sua profile, tá? Que assim fica mais complicado porque a profile que vem standard, né, que vem padrão da Salesforce, você não pode customizar, você tem que fazer um clone e passar a customizar. A forma mais fácil é você fazer um permission set, que, ou seja, o admin vai criar um permission set dizendo que você tem acesso ao dashboard, tá? E ele vai colocar você com acesso a esse permission set. Então, ele te dá a permissão de você criar e editar os dashboards, porque do jeito que você está fazendo, cara, você está nadando contra a corrente. Eu vou até mudar aqui o que está aqui no slide. Você consegue ver o slide ainda? O que vocês estão vendo? Está no slide? Ready to become a Salesforce, tá? Tá, então tá, deixa eu pegar aqui. Tá de volta aqui o slide? Uhum. Tá, então tá. Então eu vou apps para extrair relatórios. Vou botar aqui usuário. No Brasil, se fala dashboard, se fala painéis, né? É. Porra, eu não consigo nem escrever, cara. É isso? Painéis. Isso? Isso. O acento é no E. No segundo? É, nesse E aí. Painé. Néis. O acento é no E, não no I. Acento é no E? Isso, painéis. Pô, só fala um carioca aqui com uma paulista, não dá certo, né? Painéis, certo? Perfeito. Tá, eu vou tentar pesquisar mais alguma coisa e tentar passar para você, mas ainda tem mais pergunta aqui. Deu para esclarecer alguma coisa, Gabriela? Deu para dar uma coisa aí? Sim. Já vi que Lightning já vai me facilitar eu ir direto pedir esse acesso. Obrigada e desculpa tomar o tempo todo com a minha pergunta. Que isso, não tem nada a ver. Vamos lá, Gustavo, você está na linha ainda? Sim. Sua pergunta: para criar aplicativos personalizados Salesforce Platform com objetos personalizados, obrigatoriamente tem que ter uma licença Sales Cloud ou Service Cloud? Não, cara, não tem nada a ver com nada. Não sei, que link é esse aqui? Porque não existe esse negócio de você ter que pagar mais para criar objeto custom, cara. Ah, tá. Você está falando aqui apresentando Salesforce. Pô, cara, nunca vi isso. Que link é esse aqui, cara? Olha, eu realmente, licenças de 25 e $100. Onde é que você está lá, essa licença? Esse link que você colocou aqui, está nisso? Gustavo? Oi. Esse link que você mandou, é isso aqui é isso que você está vendo aqui? Está falando sobre licença de $25, licença de $100? Eu estou falando aí do App Cloud, sabe? App Cloud. Cara, eu nunca ouvi falar em App Cloud. Estou tentando descobrir aqui o que é que você está falando, cara. Isso seria, no caso de quem já tem a licença Sales Cloud, Service Cloud,
é a extensão, né, para novos usuários que não teriam obrigatoriamente a necessidade de usar Service Cloud ou Sales Cloud, né? Agora, a minha dúvida é se você deseja desenvolver um aplicativo sem usar nada desse recurso, se é possível. Sim, bom, então deixa eu ver aqui. Você está dizendo o seguinte, você pegar a Salesforce, não usar o Service Cloud, não usar o Sales Cloud, mas você criar os seus próprios objetos, é isso? Gustavo? Oi. É isso que eu entendi. Você, ao invés de você usar o que a Salesforce criou, você quer criar os seus próprios objetos, é isso? Você tem a opção de criar objetos personalizados, né? Para outras funções, vamos supor, para atividade, né? Então, é uma extensão, né? Eu sei que quem tem essa licença, principalmente a Enterprise, pode usar um pouco isso, né? Não, né? Deixa eu esclarecer, porque eu acho que você está confundindo as coisas, cara. Acho que você está confundindo as coisas. Primeiro de tudo, tá? Você tem a licença, se você tem uma licença aí, uma dev.org, que é essas de graça que eu acabei de mostrar aqui para a Gabriela, você desenvolve, cara, ou você cria objetos customizados. Isso aí não tem nada que te impede. A diferença de uma aplicação para outra não tem nada a ver com service, com sales, com nada disso. As diferenças são dos tipos de licenças que você tem para você ver os limites. Então, se você tem uma Enterprise, você tem uma Unlimited, você tem uma Performance, você vai ter direito a X número de objetos, né, lá customizados. Agora, isso não tem nada a ver com service, ou com sales, ou com nada. Isso aí tem a ver com o tipo de licença que você tem. Tá? Deu para entender? Deu para entender. E uma outra coisa, objeto customizado é assim, é bom, mas é o último recurso, né? Você não pode reinventar a roda. Você não pode pegar e eu vou criar um novo objeto para minhas oportunidades, porque se você já tem um objeto chamado de oportunidade, então isso é um erro que muitas pessoas caem no erro porque estão começando com a plataforma e não tem aquele conhecimento para saber que tem muita coisa mesmo que já existe ali e acaba reinventando a roda. Foi o caso similar que eu estava falando para a Gabriela, que ela tem os dados todos, ela sabe que ela tem todos os dados dentro do Salesforce, tem toda a tecnologia ali, uma coisa dinâmica, né, de você criar relatórios, criar painéis, né, dashboards, mas o que ela está fazendo? Porque não deram ela o acesso correto, ela tem que extrair esses dados, trabalhar com isso aí no Excel e depois colocar. Sabe, está construindo a casa pelo teto em vez de começar por baixo. É a mesma coisa aqui. Os limites de quantos objetos customizados você tem, quantos campos customizados você tem, quantas regras de validação você tem, sabe, todos esses limites que existem estão dentro da licença que você paga a Salesforce. Não tem nada a ver com a licença tipo do cloud que você comprou, sabe? Deu para entender? Certo. Ok. Mas a questão é mais o seguinte, não, claro que fazer algum objeto personalizado, tentar reinventar alguma coisa de oportunidade ou de atendimento, não é por aí. Vamos supor, alguma coisa para financeiro ou para uma indústria específica. Enfim. Não, isso existe, todo mundo cria. Todo mundo cria, não existe. Eu não conheço uma empresa que não tenha um objeto customizado, tá? Mas aquele tal negócio, essa limitação aí de quantos objetos customizados você pode ter ou de quantos campos customizados você pode ter num objeto standard e tal, isso não tem nada a ver com as licenças de cloud, isso tem a ver com a licença sua, tipo developer, né, que é gratuita, tem o small business, né, tem a performance, tem unlimited. Cada um desses que tem a sua limitação. Essas limitações não existem baseadas no cloud que você comprou.
Certo. Entendeu? Então, se você tem Sales, somente tem o Sales, ótimo. Se você só tem o Service Cloud, ótimo também. Se você tem os dois, não significa que você vai ter mais acesso, você vai ter um limite maior da quantidade de objetos que você pode criar. Eles não são correlacionados. Ok. Deu para entender? Sim. Beleza. A gente está quase... Não, por nada. A gente está quase para terminar. A gente está meio 5 minutos assim em cima da hora, mas eu tenho uma questão aqui que eu sei que o Wendel tem uma questão aí. Então, vamos tentar responder a pergunta dele. E o que a gente não conseguir, se o pessoal faltar mais alguma pergunta aí que pintou e o pessoal não conseguir resolver, manda, coloca na comunidade e a gente tenta responder. Wendel, você está aí? Estou aqui. Nessa questão que ele está falando, eu acho que eu entendi um pouco o que ele quer dizer, é que, por exemplo, eu desenvolvo uns objetos que, por exemplo, os estagiários vão utilizar. Então, a gente não precisaria pagar uma licença cara para eles utilizarem só 2 objetos do Salesforce. Eu acho que seria tipo uma licença community que você pode acessar até 10 objetos, se eu não me engano. Eu acho que seria mais ou menos... Aí, mas aí você já está falando outra coisa totalmente diferente. E eu vou falar exatamente porque eu estou estudando, nesse exato momento, eu estou estudando communities. Então, o que acontece? Quando você tem uma community, tá? A community normal, você pode acessar até 10 objetos customizados. Tá? Se você tem mais de 10 objetos customizados e você precisa expor esses objetos na sua comunidade, então você não vai ter uma comunidade normal, você vai ter a comunidade Community Plus. Tá? Isso aí então, acho que eu errei a versão da licença, mas acho que tem uns usuários que eles têm acesso até 10 objetos. Ele é uma licença bem mais barata. Olha, essa licença de $25. Então o que eu estou falando é o seguinte, tá? Realmente eu não conheço, eu tenho certeza que existe, é o que eu estava falando. Existem várias licenças, existe a da mais alta, que é Performance, Unlimited, e toda vez, acho que não sei quantas vezes por ano eles acabam mudando. Eu estou por fora porque acho que existe uma chamada a Professional, tá? E eu não tenho aqui agora, mas eu já vi uma tabela que mostra os preços. Então, realmente, numa situação dessa, você tem aí tipo 10 usuários, 15 usuários. Então, é uma licença, né, a tua org assim, é extremamente limitada. Tá? Então, é limitada ao número de registros que você pode ter, é limitada ao número de objetos que você pode ter. Se era essa a questão, sabe? Eu acho que é mais aqui a gente tem vários usuários que têm a Sales Cloud, né? Mas a gente gosta de usar o Sales para mais coisas, né? E nessas mais coisas o pessoal não precisa ter a licença do Sales Cloud. Pode ter uma licencinha mais simples. A gente vai ter as outras, mas também quer ter uma licença mais simples para utilizar em outras ferramentas que a gente desenvolve. Sim, mas eu não vejo como você pode ter mais de uma org e as pessoas acessarem ao mesmo tempo. Na mesma org. Só que quando você cria o usuário, você define a licença que ele vai usar. Aí nessa definição da licença, o tipo da licença é uma licença mais fraquinha, digamos assim. Tá, tudo bem. Quer dizer, não é a licença, acho que seria o profile do cara, né? É o profile, ou é o role, é uma coisa assim que não me vem à cabeça. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a licença mesmo. Vai lá no cadastro de usuário que tem. Tá, vamos ver aqui agora. Sí que hay que elegir licencia. Eliges licencia, perfil y el rol. Y según el perfil, tiene que ser una licencia concreta. Aqui. Sim. Mira aqui. Clique em qualquer usuário. Tá vendo a minha tela? Tô vendo. Então aqui você tem os usuários, né? Você tem a profile. Vamos ver aqui esse cara aqui. Então tem a licença. Essa daí. Não, agora tudo bem. É que são tantas licenças, sim, cara, que você acaba se confundindo. O que acontece é o seguinte: esse tipo de licença aqui que vai determinar
é como você falou, existe, dependendo dessa licença aqui, tá? Você vai ter um número maior ou menor de acesso às coisas que você tem. Ou seja, você tem uma org aí e você fala assim, olha, eu quero ter a minha org, não sei qual tipo lá, seja performance, seja tal, eu vou ter 1.000 usuários. Só que não são todos os 1.000 usuários que vão ter acesso a tudo. Então, é nessa user license aqui, que está aqui, é que você vai determinar, o cara só quero que o cara tenha acesso ao shader. Então, ele vai ter uma licencinha ali, PEBA. Já o Salesforce plataforma ou Salesforce User, ele já vai ter acesso a mais coisas. Era essa a questão? Isso, por aí. Ah, tá. Porque eu tinha entendido dele, na questão dele. Porque na questão dele falou, alguma coisa sobre service, Service Cloud e Sales Cloud. Eu falei, não é por aí, porque essas coisas realmente, elas não interferem. Tá? Elas não interferem. Agora, é o teu negócio. Da mesma forma que você pode ter licença aqui, você pode ter 500 objetos customizados, se o cara, a licença que você determinou para ele aqui, que é essa licença assim, pebinha, baratinha, se essa licença não permitir ele ver, cara, não adianta, você pode ter quantos objetos você tiver que você não vai ter acesso. Faz sentido? Ah, sim, sim. O que eu entendi dele, era que ele estava falando, era que era a limitação de você ter mais ou menos objetos baseado se você tinha em Sales Cloud ou Service Cloud, porque isso não existe. A tua limitação de você ter objetos na tua companhia vai da licença, não dessa licença que você tem aqui, mas vai da org que você comprou, seja ela Performance, seja ela Unlimited, seja ela Professional. Faz sentido? Ok. Carlos Campillo. Sí. ¿Comprende? ¿De acuerdo? Sí. Sí, Las licencias son complicadas. Sí, yo pregunto porque, tú sabes, tengo que ter certeza que estamos hablando de la misma cosa. Sí. Bueno, ya son 10 minutos depois das 6. Pessoal, esticamos um pouquinho mais, mas acho que valeu a pena, porque é justamente para o pessoal poder... Eu odeio terminar um evento desse e as pessoas não estarem com as suas perguntas aí respondidas, né? Então, eu gostaria de saber, valeu? Deu para né, cobrir aí exatamente as perguntas, as dúvidas que o pessoal tinha? Alguém mais? Gustavo, Wendel? Maravilha, tudo certo. Deu? Estou vendo aqui todo mundo dizendo tudo certo. Beleza, perfeito, deu sim. Então, eu queria mais ou menos agradecer ao pessoal, né, aí que participou, pelas perguntas. Peço desculpa aí o que não deu para responder. E eu vou colocar o que foi discutido aqui, eu não sei se vocês ainda estão vendo. Estão vendo ainda? O que vocês estão vendo? Estão vendo a PowerPoint Presentation ou não? É a sua tela do Salesforce. Tá, então deixa eu ver aqui. E agora? Agora tá. Agora tá de volta o seu PowerPoint. Tá, então vamos terminar aqui. O que nós como licenças, né? Algo mais que a gente se conversou e que eu estou esquecendo de colocar aqui? Bom, se não tem nada, vocês quando lembrarem, dê um toque, eu vou agradecer mais uma vez. Estou parando aqui agora de gravar.